Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Haroldo Peon e hoje nós vamos nos aprofundar em um dos temas mais fascinantes, estratégicos e determinantes para a sobrevivência e o crescimento de qualquer organização no mercado contemporâneo: a gestão estratégica de marcas, amplamente conhecida pelo termo em inglês branding. Ao longo do nosso encontro, vamos desmistificar a ideia de que construir uma marca se resume apenas a desenhar um logotipo bonito, escolher uma paleta de cores harmoniosa ou criar um slogan marcante para uma campanha publicitária momentânea. Nós vamos entender como as marcas operam como verdadeiros ativos estratégicos e intangíveis de altíssimo valor econômico, como se estruturam na mente do consumidor e como ferramentas sensoriais inovadoras, a exemplo da identidade sonora e musical, transformam a percepção de valor e constroem relacionamentos duradouros. Prepare o seu caderno de anotações, ajeite os fones de ouvido e venha comigo construir esse conhecimento passo a passo. Para iniciarmos a nossa reflexão com a devida profundidade teórica e prática, precisamos resgatar a própria evolução histórica do conceito de marca. Durante muito tempo no século passado, as organizações enxergavam a marca como um mero elemento de identificação visual, uma simples assinatura colocada ao final de um produto, para diferenciá-lo do produto fabricado pelo concorrente direto. No entanto, por volta do final da década de 1980, os grandes pensadores da administração e do marketing começaram a perceber uma transformação drástica no comportamento dos mercados e no valor das companhias. Foi exatamente nesse período que se consolidou a premissa de que a marca não é apenas um adorno de comunicação, mas sim um ativo patrimonial robusto, capaz de gerar receitas futuras previsíveis, garantir estabilidade operacional e ditar os rumos do planejamento estratégico de um negócio. Em 1988, esse debate ganhou força institucional quando conferências internacionais de ciências do marketing colocaram a gestão de marcas no centro das prioridades da alta liderança e dos diretores executivos globais. Essa virada conceitual demonstrou que o valor real de uma empresa muitas vezes não reside nas suas instalações físicas, nas suas máquinas, nos seus prédios ou no seu estoque de mercadorias, mas sim nos seus ativos intangíveis. Quando pensamos em gigantes globais do mercado como a Apple, a Nike, a Starbucks ou a Natura, fica evidente que o valor de mercado dessas companhias supera em dezenas de vezes o valor somado de todos os seus bens materiais. Isso acontece porque a marca acumula ao longo do tempo um patrimônio de reputação, confiança, afeto e relevância cultural na mente dos indivíduos. Esse patrimônio acumulado é o que chamamos tecnicamente de brand equity, ou seja, o valor financeiro e estratégico que a força da marca adiciona ao produto ou serviço que ela representa. Quando uma marca possui um valor financeiro elevado, a empresa ganha poder de precificação, atrai os melhores talentos para o seu quadro de colaboradores, estabelece parcerias comerciais mais vantajosas e constrói uma barreira defensiva quase intransponível contra a concorrência predatória. Gerenciar esse ecossistema complexo exige que a empresa abandone a visão imediatista focada exclusivamente no fechamento de vendas do mês corrente. O branding atua fundamentalmente no longo prazo, alinhando cultura interna, experiência do cliente, posicionamento mercadológico e propósito organizacional. Não se trata apenas de fazer promessas mirabolantes em comerciais de televisão ou em anúncios nas redes sociais, mas sim de garantir que cada ponto de contato do cliente com a marca entregue de forma consistente aquilo que foi prometido. A jornada do consumidor começa muito antes do momento da compra em si. Ela tem início quando o indivíduo ouve falar da empresa pela primeira vez, lê comentários de outros usuários na internet, consome conteúdos informativos e constrói em seu imaginário uma expectativa sobre o que significa pertencer ao universo daquela marca. Se houver uma ruptura entre a promessa de marketing e a experiência real vivenciada pelo cliente, todo o investimento em branding se esvai rapidamente. Para estruturar essa gestão de maneira sólida, a teoria e a prática executiva apontam 3 dimensões fundamentais que sustentam o valor de uma marca: a consciência de marca, as associações de marca e a fidelidade de marca. Vamos examinar detalhadamente a primeira dessas dimensões, que é a consciência de marca. Consciência de marca diz respeito à capacidade de o consumidor reconhecer e se lembrar de uma determinada marca
quando pensa em uma categoria de produtos ou serviços. A mente humana possui uma tendência psicológica natural de confiar naquilo que já conhece e de atribuir qualidades positivas a marcas familiares. Quando uma marca consegue atingir o topo da mente do consumidor, ela é imediatamente considerada no momento em que surge uma necessidade de compra. Por exemplo, quando alguém pensa em comprar um refrigerante, um tênis esportivo de alto desempenho ou um serviço de comércio eletrônico, as marcas que surgem instantaneamente na memória possuem uma vantagem competitiva descomunal sobre aquelas que exigem esforço de busca. A consciência transmite a ideia de que a empresa possui substância, relevância, estabilidade e compromisso com o mercado. A segunda dimensão vital são as associações de marca, que compreendem toda a teia de significados, emoções, imagens, atributos funcionais e símbolos que ficam conectados ao nome da marca na mente das pessoas. As associações podem estar ligadas diretamente aos atributos tangíveis de um produto, como a segurança extrema associada aos automóveis da Volvo ou o design minimalista e intuitivo dos produtos da Apple. Mas as associações também vão muito além do produto físico. Elas podem envolver causas sociais e sustentabilidade ambiental, como vemos na trajetória da Natura e da Avon. Padrões de qualidade de serviço, como na aviação civil internacional. Estilos de vida e perfis de usuários, como a conexão da Nike com atletas de alta performance, ou da Mercedes-Benz com o prestígio e o sucesso profissional. Variedade infinita de catálogo, como na Amazon. Presença global e confiabilidade em pagamentos, como na bandeira Visa. Inovação tecnológica contínua, como na 3M. Soluções corporativas robustas, como na IBM e na Salesforce. Personalidades marcantes, como em seguradoras globais. E símbolos icônicos inconfundíveis, como os arcos dourados do McDonald's. O grande trabalho da gestão de marcas reside exatamente em selecionar estrategicamente quais associações devem ser ativamente construídas, quais precisam ser neutralizadas e quais programas corporativos contínuos devem ser implementados para fortalecer essas conexões ao longo dos anos. Se uma empresa permite que o mercado defina suas associações de forma aleatória, ela perde o controle sobre a sua própria narrativa e passa a ser refém de percepções superficiais ou até mesmo negativas. Por outro lado, quando a gestão trabalha deliberadamente para associar a marca a valores nobres, inovação consistente e excelência no atendimento, o cliente passa a enxergar a organização não como uma simples fornecedora de produtos comerciais, mas como uma extensão de sua própria identidade pessoal e de seus valores de vida. A terceira dimensão basilar é a fidelidade de marca, que representa o verdadeiro núcleo de sustentação de qualquer negócio saudável a longo prazo. Conquistar a lealdade de um cliente cria um fenômeno comportamental extraordinário, a inércia positiva e a preferência automática. Um consumidor altamente leal não perde tempo pesquisando os preços da concorrência a cada nova compra. Não se deixa seduzir facilmente por promoções pontuais e tende a perdoar pequenas falhas operacionais com muito mais facilidade do que um cliente esporádico. Para um concorrente direto, romper o elo de fidelidade estabelecido entre um consumidor e uma marca madura é uma tarefa extremamente difícil, desgastante e financeiramente cara. Por isso, o objetivo de qualquer estratégia de branding inteligente não deve ser apenas atrair novos clientes a qualquer custo, mas sim aprofundar os níveis de lealdade da base atual de clientes, transformando compradores ocasionais em defensores entusiasmados da marca. Se você está gostando desta abordagem minuciosa e quer continuar aprimorando sua visão estratégica sobre negócios, gestão e mercado, faça uma breve pausa para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Essa sua atitude simples e rápida é fundamental para que o algoritmo compreenda a relevância acadêmica do nosso conteúdo e nos ajude a continuar produzindo aulas profundas, completas e totalmente gratuitas para estudantes e profissionais de todo o país. Avançando em nossa análise, precisamos compreender como as organizações estruturam a chamada arquitetura de marca. Construir e manter marcas fortes no cenário dinâmico contemporâneo exige contornar um conjunto de 10 desafios fundamentais de gestão, cuja superação dita o sucesso ou o fracasso de uma corporação. O primeiro desses desafios consiste em tratar a marca verdadeiramente como um ativo empresarial. A pressão cotidiana de acionistas e executivos para bater metas financeiras de curtíssimo prazo muitas vezes leva os gestores a cortarem orçamentos de longo prazo
e focarem unicamente em táticas promocionais imediatas de desconto de preço. Esse erro corrói a imagem da marca ao longo do tempo. Tratar a marca como ativo significa ter a disciplina executiva de proteger sua integridade, investindo continuamente em sua reputação, mesmo quando as pressões de curto prazo tentam desviar o foco da organização. O segundo grande desafio é desenvolver uma visão instigante e autêntica de marca. Uma visão de marca não pode ser uma frase vazia colada na parede da recepção da empresa. Ela precisa ser diferenciada, encontrar ressonância profunda nos corações e mentes dos clientes e possuir viabilidade de execução no mundo real. A visão deve ser flexível o suficiente para se adaptar às transformações tecnológicas e sociais ao longo das décadas, sem perder a sua essência fundamental. Para que isso ocorra, a liderança precisa ancorar a marca em propósitos elevados, valores éticos inegociáveis e uma personalidade organizacional clara, que dite como a empresa se comporta, como responde a crises e como trata seus clientes em todas as ocasiões. O terceiro desafio estratégico reside na capacidade contínua de criar novas subcategorias de mercado. Em setores altamente saturados, competir apenas por pequenas fatias de mercado dentro da mesma categoria tradicional resulta em guerras de preços devastadoras e margens de lucro cada vez mais estreitas. As marcas verdadeiramente inovadoras não competem pelas regras existentes. Elas redefinem o jogo, criando inovações de ruptura que inauguram subcategorias inteiras no mercado. Quando uma empresa desenvolve um atributo que se torna essencial para a vida do consumidor, ela estabelece barreiras de entrada poderosas contra a concorrência e assume a liderança incontestável daquela nova subcategoria por anos a fio. Pense, por exemplo, em como os serviços de streaming de vídeo ou as plataformas integradas de mobilidade urbana transformaram hábitos diários e redefiniram totalmente as expectativas dos clientes. O quarto desafio é gerar uma construção de marca revolucionária. Em um mundo saturado de estímulos visuais e excesso de informação digital, ser simplesmente bom não é mais suficiente para garantir relevância. O mercado é inundado por produtos corretos e comunicações medianas. Para se destacar verdadeiramente, a empresa precisa buscar ideias criativas excepcionais e execuções impecáveis que capturem a imaginação coletiva e gerem conversas espontâneas entre os indivíduos. Uma construção revolucionária não tem medo de adotar posicionamentos marcantes, quebrar paradigmas estéticos do setor e entregar experiências que superem drasticamente as expectativas convencionais do mercado consumidor. O quinto desafio diz respeito à produção de comunicações integradas de marketing. Hoje em dia, as empresas utilizam múltiplos canais simultâneos para conversar com seus públicos. Publicidade em meios tradicionais, patrocínios de eventos esportivos e culturais, presença ativa em redes sociais digitais, assessoria de imprensa, marketing de conteúdo, marketing de influência e ativações presenciais nos pontos de venda. O grande risco enfrentado pelas organizações é a fragmentação da mensagem, onde cada canal parece falar uma língua diferente ou concorrer por verbas e atenção interna. A integração da comunicação exige uma orquestração perfeita, na qual todas as ações e pontos de contato reforcem a mesma mensagem central de posicionamento, criando uma sinergia poderosa que amplia o impacto de cada centavo investido em marketing. O sexto desafio decorre diretamente do anterior e envolve a definição de uma estratégia digital consistente e madura. O ambiente digital não deve ser tratado apenas como um canal barato de veiculação de panfletos virtuais ou anúncios patrocinados repetitivos. As plataformas digitais operam com lógicas de interação social, engajamento em tempo real, transparência e produção de conteúdo de valor. Desenvolver uma estratégia digital eficaz exige novas competências analíticas das equipes, capacidade de resposta rápida a feedbacks da comunidade e uma integração fluida entre os canais de comércio eletrônico, suporte ao cliente e presença institucional nas redes. A mentalidade precisa deixar de ser puramente transmissora de anúncios para se tornar relacional e colaborativa. O sétimo desafio é a construção da marca internamente, um aspecto frequentemente negligenciado pela média dos gestores corporativos. É absolutamente impossível sustentar uma marca revolucionária e inspiradora externamente se o público interno da empresa não compreender, não acreditar e não viver os valores dessa marca no seu cotidiano profissional. Os funcionários da linha de frente, os atendentes do suporte,
Os engenheiros de produto e a equipe administrativa são os verdadeiros embaixadores da marca perante a sociedade. Se a visão de marca carece de um propósito autêntico e não consegue inspirar os próprios colaboradores, qualquer campanha de comunicação externa soará falsa e se romperá no primeiro contato presencial ou telefônico com o cliente. O endomarketing e o alinhamento cultural são peças fundamentais da engrenagem do brand. O oitavo desafio de gestão é a manutenção contínua da relevância da marca. As marcas enfrentam constantemente 3 ameaças letais ao longo de sua existência: a diminuição gradual do número de consumidores interessados naquilo que a empresa comercializa, o surgimento de novos motivos e justificativas para os clientes optarem pela não compra e a perda paulatina de energia e vitalidade da imagem institucional perante as novas gerações. Para combater essas 3 ameaças, a liderança executiva precisa manter uma vigilância ativa sobre os movimentos culturais, sociais e tecnológicos da sociedade, demonstrando flexibilidade e coragem para reinventar linhas de produtos, ajustar narrativas de comunicação e investir recursos em transformações estruturais, antes que a perda de relevância se torne irreversível. O 9º desafio é a criação de uma estratégia de portfólio de marcas que garanta clareza e sinergia operacional. À medida que as empresas crescem, adquirem outras companhias ou lançam novos produtos, o portfólio corporativo tende a se tornar confuso, tanto para o cliente quanto para as equipes internas. Uma arquitetura de marca bem estruturada define claramente o papel estratégico de cada submarca, determinando quais são as marcas âncoras responsáveis por gerar volume financeiro, quais atuam como diferenciadoras tecnológicas e quais têm a função de proteger o negócio contra concorrentes de baixo custo. A gestão do portfólio assegura que as marcas do mesmo grupo empresarial colaborem harmonicamente entre si, em vez de canibalizarem as próprias vendas. O 10º desafio estratégico consiste em alavancar os ativos de marca para impulsionar o crescimento sustentável da organização. Uma marca consolidada e respeitada no mercado possui o poder extraordinário de estender o seu valor para novas categorias de produtos e serviços correlatos, aproveitando a confiança previamente estabelecida com o público consumidor. No entanto, essas extensões de linha e de marca devem ser planejadas com extremo rigor técnico. Aplicar a marca em novos mercados só faz sentido se a empresa puder efetivamente agregar valor superior ao novo segmento. E se essa expansão reforçar, em vez de enfraquecer, o posicionamento central e o prestígio da marca original. Tendo compreendido a estrutura desses 10 desafios capitais, é momento de direcionarmos a nossa atenção para uma das frentes mais sofisticadas e em rápida expansão na gestão estratégica de marcas, o Sound Branding, também denominado Music Branding, ou identidade sonora de marca. Trata-se do uso estratégico e planejado de sons, trilhas musicais, timbres, efeitos acústicos e elementos auditivos para construir conexões emocionais profundas e imediatas com o público consumidor, nos mais diversos pontos de contato com o negócio. O fundamento por trás do Sound Branding reside no fato científico de que o sistema auditivo humano está diretamente conectado ao sistema límbico do cérebro, responsável pelo processamento instantâneo de emoções, memórias de longo prazo e respostas comportamentais automáticas. Enquanto os estímulos visuais passam por uma filtragem racional mais analítica da nossa percepção consciente, os estímulos sonoros operam de maneira muito mais rápida e involuntária. As propriedades psicoacústicas do som são capazes de alterar os estados fisiológicos dos indivíduos em frações de segundo. Sons com andamento mais rápido, frequências agudas marcantes e estruturas rítmicas complexas elevam a frequência cardíaca, aumentam o nível de atenção e colocam o cérebro humano em estado de alerta e prontidão para a ação. Por outro lado, composições musicais com andamentos lentos, frequências harmônicas suaves e baixa complexidade acústica reduzem as tensões musculares, desaceleram os batimentos cardíacos e induzem uma sensação imediata de conforto, calma e acolhimento corporal. Na prática da gestão de marcas, a identidade sonora vai muito além da simples composição de um jingle publicitário cantado para comerciais de rádio ou televisão. Uma estratégia madura de sound branding envolve o desenvolvimento de um universo acústico proprietário e exclusivo para a empresa,
que é aplicado de forma consistente e meticulosa em todas as interfaces onde o cliente interage com a organização. Isso inclui o som característico emitido ao ligar um equipamento eletrônico, a melodia que toca quando um aplicativo de celular confirma o pagamento de uma compra, a sonorização ambiente cuidadosamente selecionada para as lojas físicas, a voz e o tom das mensagens eletrônicas em serviços de atendimento ao cliente, e até mesmo a assinatura sonora de 2 ou 3 segundos veiculada ao final de todas as campanhas de comunicação da empresa. Temos exemplos clássicos e modernos de grande repercussão no mercado nacional e internacional, que ilustram perfeitamente a força dessa ferramenta. Pense no impacto do inconfundível efeito sonoro emitido pela Rede Globo entre as atrações da sua programação, popularmente conhecido como Plim Plim. Esse som curtíssimo é reconhecido instantaneamente por milhões de cidadãos brasileiros sem a necessidade de exibir qualquer logotipo visual na tela. Outro caso emblemático é a transformação sonora vivenciada pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que a partir de 2014 implementou um projeto estruturado de sound branding. O objetivo central foi transformar a experiência de circulação dentro do terminal aeroportuário, substituindo mensagens impessoais e ruídos sonoros estressantes por trilhas ambientais acolhedoras e avisos de voz padronizados, gerando uma atmosfera de maior tranquilidade, sofisticação e proximidade para os milhares de passageiros que transitam diariamente por seus corredores. Varejistas de grande porte, como redes de eletroeletrônicos e lojas de departamento, também utilizam a engenharia de som para enriquecer sua identidade de marca e orientar o comportamento de compra dentro do ponto de venda. Desde o ruído mecânico específico e satisfatório ao abrir a embalagem de um produto premium, até a harmonia musical que ecoa nos fones de ouvido dos usuários ao desbloquearem seus computadores ou videogames. Tudo é projetado para construir uma memória sensorial indelével. Quando a empresa consegue alinhar perfeitamente a sua identidade visual, o seu discurso conceitual e a sua assinatura sonora, a marca passa a ocupar um espaço multissensorial na vida do consumidor, multiplicando as chances de fixação minêmica e de fidelidade emocional a longo prazo. Gerenciar uma marca, portanto, é um exercício contínuo de estratégia, sensibilidade humana, rigor analítico e disciplina operacional. Exige entender profundamente as transformações socioculturais do mercado, dominar as dimensões de consciência, associação e fidelidade, contornar com sabedoria os 10 desafios da arquitetura de portfólio e explorar novas fronteiras sensoriais, como a gestão do som. As marcas que se limitam a vender produtos sobrevivem apenas enquanto seus preços forem os mais baixos do mercado. Por outro lado, as marcas que constroem significados profundos, experiências ricas e conexões emocionais autênticas conquistam a admiração de gerações e constroem um legado duradouro de prosperidade econômica e relevância social. Chegamos ao final desta aula e eu espero sinceramente que essas reflexões e conceitos aprofundados sirvam como base sólida para os seus estudos e para a sua prática profissional no mundo dos negócios e da gestão estratégica. Se este conteúdo fez sentido para você e agregou valor ao seu conhecimento, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever aqui no canal para não perder as nossas próximas aulas e compartilhar este vídeo com seus colegas de faculdade e parceiros de trabalho. Deixe também o seu comentário logo abaixo dizendo qual o maior desafio que você enxerga hoje na gestão de marcas no Brasil. Eu leio e respondo pessoalmente a todos vocês. Um grande abraço do professor Haroldo Peon, bons estudos e até o nosso próximo encontro.